A AGU, Advocacia Geral da União, ligada ao governo Lula, entrou com um processo contra a produtora de filmes Brasil Paralelo, que é uma produtora que faz documentários com posições direitistas, para suprimir um documentário que eles fizeram sobre a lei ou a questão da Maria da Penha. O processo exige uma multa de R$500 mil, que é, logicamente, para qualquer empresa, né? Embora o Brasil Paralelo aparentemente tenha dinheiro, não é como o PCO, que não tem recursos, né? É uma empresa de tipo capitalista. Mas mesmo assim, né, R$500 mil é uma coisa esmagadora, né? Quer dizer, é para paralisar e eventualmente até, dependendo das circunstâncias, levar à falência uma empresa por ter publicado um documentário, né? Bom, a gente nem precisaria explicar nada. Documentário, R$500 mil, é uma coisa profundamente antidemocrática. Você não pode fazer documentário. Ah, mas o que é que o documentário diz? Não, do ponto de vista geral, não tem a menor importância. Diga o que disser. Tá? As pessoas têm direito de expressar sua opinião, a favor e contra, opiniões inteligentes, opiniões idiotas, opiniões progressistas e opiniões reacionárias, a favor do comunismo, a favor do capitalismo, elas têm o direito de expressar suas opiniões. Quer dizer, só a iniciativa em si, né, de censurar, porque isso vamos deixar absolutamente claro, é censura, né? Nem existe na legislação brasileira a possibilidade de censurar uma obra aí, a não ser que ela, né, isso existe na legislação, é uma lei errada, mas é lei. Quer dizer, se houver o ataque à honra, né, das pessoas, você pode entrar com processo. Você não pode censurar, mas você pode entrar com processo e tal. O interessante aqui, né, nós temos que acrescentar, são os argumentos, né? Segundo a AGU, né, tô aqui vendo uma matéria acho que é da UOL, não, Gazeta do Povo. Segundo o AGU, os vídeos têm conteúdo desinformativo. Tudo bem, é a opinião da AGU que eles sejam desinformativos, mas não é crime, né? Até porque quem que é o Ministério da Informação que vai julgar qual informação é informação e qual informação é desinformação? Eu não sei. Por exemplo, quando a Rede Globo fala da Palestina, pintando os palestinos como terroristas e o Netanyahu como democrata, isso aí é informação ou desinformação? Né? E a AGU vai entrar com processo milionário contra a Rede Globo porque ela publica coisas que visivelmente são mentiras? Não. Bom, aí vem as pérolas do mundo moderno, que a indenização é pedida em nome de danos morais coletivos. Quer dizer, se você fala uma determinada coisa, existe uma coletividade que não gosta do que você falou, então ela está sendo prejudicada.
E quais seriam essas, né, essas desinformações, né? Segundo a AGU, a produtora apresentou argumentos distorcidos e informações incompletas sobre o processo judicial. Eu não sabia que para você fazer um documentário que você precisaria apresentar informações completas, senão você vai ser multado em R$500 mil. E depois, o que é uma informação incompleta? Porque se você apresenta um ponto de vista, a ênfase vai recair sobre os argumentos que fortalecem o seu ponto de vista, não o ponto de vista do adversário. Daí fala, o vídeo dá ênfase às teses apresentadas à justiça pela defesa do ex-marido de Maria da Penha, sem considerar apropriadamente que tais alegações foram rejeitadas em processo judicial com direito ao contraditório e ampla defesa. Quer dizer, segundo a AGU, se você foi condenado na justiça, você não pode mais apresentar a sua versão dos acontecimentos. Verdadeira ou falsa. Também ninguém pode exigir que uma pessoa que está sendo condenada, né, não puxe a brasa para sua sardinha no que diz respeito à sua defesa. Né? Veja que coisa curiosa, né, esses argumentos. Quando o pessoal do PT foi condenado no Mensalão, eles podiam questionar, falar que era tudo aquilo, era tudo um embuste, uma mentira, uma picaretagem, ou eles tinham que falar que, uma vez que tinha sentença judicial, era tudo verdade. Né? Então, é uma coisa muito fora do comum. Quando o Lula foi condenado, ele podia dizer que a condenação foi injusta, que apresentar o ponto de vista dele sem apresentar o ponto de vista do glorioso juiz e do procurador Dallagnol que fizeram o processo. Então, quer dizer, veja que argumento judicial, né? Você não pode apresentar argumentos em sua defesa. Ah, mas um cidadão foi condenado. E aí? Tem gente que foi condenada. Eu vou citar um caso aqui, que é interessante nesse sentido, que é o caso do Daniel Alves. Ele foi condenado em primeira instância, em segunda instância ele foi absolvido. E aí? Ele não pode ir na televisão e falar, ele foi acusado de estupro. Ele não pode ir na televisão e falar, eu não estuprei ninguém, eu não fiz isso, as alegações contra mim são falsas. Ele não pode mais falar nem isso. Chegamos num ponto em que as pessoas não podem nem se defender. Né? Tudo bem. Eu não acompanhei, né, o julgamento do ex-marido da Maria da Penha. Eu conheço pouco do caso. Né? Mas suponhamos que ele seja... que as provas contra ele sejam avassaladoras. Né? Isso significa que, como as provas contra ele são avassaladoras, ele perdeu o direito de se apresentar do ponto de vista que ele defende, que ele seria inocente. Quer dizer, as pessoas culpadas perdem o direito de falar que são inocentes, porque seria desinformação. E quem que vai, né, estabelecer todas essas verdades absolutas? Mas mais extravagante ainda é o seguinte, né? Segundo a AGU, aspas, a narrativa do vídeo passa a impressão. Quer dizer, como assim passa a impressão? Agora até a impressão que uma pessoa pode ter de acordo com o que foi apresentado é motivo para uma sentença judicial? É uma barbaridade, né? Passa a impressão de que a versão da defesa de Viveiros, que seria o ex-marido da Maria da Penha, não foi considerada pelas autoridades, quando de fato
O sistema de justiça brasileiro reconheceu a tentativa de feminicídio praticada contra Maria da Penha e condenou o seu então marido pela autoria. Não faz muito sentido, porque ele justamente está se insurgindo contra a sentença, né? Outra pérola extraordinária. Há uma nítida intenção de gerar descrédito sobre o julgamento. Então, esquerda brasileira, de todas as cores, tamanhos e formas, se vocês forem julgados e condenados pela justiça, cuidado. Vocês não podem gerar descrédito sobre o julgamento. Vocês se lembram que a gente falou que a condenação do Lula, que ele não podia participar da eleição, era um arbítrio judicial? Não pode, porque, né, vai gerar descrédito. Será que eu posso falar isso hoje? O STF cassou virtualmente os direitos do presidente Lula quando o caso dele foi julgado em segunda instância e não havia sido julgado em terceira instância. Isso é contra a Constituição. Posso jogar descrédito sobre o julgamento, sobre o STF, sobre os juízes que praticaram essa barbaridade? Aparentemente, pela AGU, não posso mais. Julgou é a palavra de Deus. Tá? Se você for julgado culpado, você não pode lançar descrédito sobre o julgamento. Será que não tem nenhum inocente na cadeia no Brasil nesse momento? Todo mundo é culpado que está na cadeia? Quer dizer, eu não sei que mundo que esse pessoal vive, né? Daí fala, atingindo primeiramente a atividade jurisdicional do Estado. Quer dizer, você não pode atingir a atividade jurídica do Estado. O Estado é um Deus. É mais do que Deus. Porque eu posso questionar, por exemplo, quando a Bíblia fala que Moisés dividiu as águas no Mar Vermelho, eu posso chegar e falar, isso é bobagem. Não aconteceu. Mas segundo a Bíblia seria a palavra de Deus. Se a palavra de Deus eu posso questionar. Agora, a palavra do Estado brasileiro, não posso questionar, está acima de Deus. Fala, além da própria credibilidade do caso, eu tenho todo o direito a criticar a credibilidade de qualquer caso judicial. Mesmo que os meus argumentos sejam os mais estapafúrdios possíveis. A credibilidade do caso que nomeou uma das principais leis de proteção da mulher contra a violência doméstica e familiar. E aí, fala, e consequentemente de todo um conjunto de políticas públicas que se amparam na referida lei. Quer dizer, eu não posso. Se há um conjunto de políticas públicas, eu não posso questionar. Eu não sei, esse pessoal acho que, né? Fala, se o caso que deu origem à Lei Maria da Penha está sendo posto em descrédito, as mulheres anônimas perdem a expectativa de que será dada credibilidade à sua palavra. Bom, aqui já é uma coisa diferente, né? Eu espero que nunca o judiciário brasileiro aceite a palavra de uma pessoa contra outra, como elemento decisivo do processo, né? Bom, daí vem a famosa ladainha, né? Não fere o direito à liberdade de expressão, apesar de estar tentando eliminar o direito de se fazer um documentário, mas fazer documentário parece que não é um direito à liberdade de expressão. Fala, pois a disseminação de informação sabidamente falsa constitui-se uma violação de direito e geradora de dano, no caso em tela, dano coletivo. Não é verdade. Não existe nenhuma lei contra a mentira. Né? Essa lei simplesmente não existe. Não existe porque não pode existir uma lei como essa. Você não pode ter a lei da verdade. Que a pessoa está proibida de divulgar informações que outra pessoa acha que são falsas. Falei,
disseminação de informação sabidamente falsa. Sabidamente por quem? Eu, por exemplo, no caso da Maria da Penha, né, é um caso famoso, né? Mas no Brasil está cheio de casos famosos onde o julgamento foi trucado, ou não. Eu não sei do caso Maria da Penha. A Lei Maria da Penha visa defender as mulheres, é uma coisa positiva, defender as mulheres. Tem coisa na lei que eu também não concordo. Mas nós sabemos que muitas dessas leis são, né, estabelecidas aí por processos que não são propriamente transparentes, né? Aí ele fala assim, não estando abrangida pela liberdade de expressão, também conforme os parâmetros estabelecidos no artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ele fala da Convenção Americana de Direitos Humanos, não sei o que diz, esse artigo 13, mas ele devia ter citado a lei nacional. Qual é a lei nacional que proíbe a mentira? A lei da mentira. Daí fala o binômio liberdade com responsabilidade. Isso também não é lei. Essa é uma coisa que inventaram aí. Tá? Não existe binômio. A única coisa que existe na lei é que se você acusar uma pessoa de alguma coisa falsa, você pode ser enquadrado por calúnia. Não é uma lei boa, mas é uma lei. Agora, o binômio liberdade com responsabilidade, isso aqui não existe. Se existisse, já seria uma lei fascista. Porque quem sabe qual é a responsabilidade? Porque, logicamente, né, como nós estamos vendo aqui, a verdade é dar lugar, esse negócio da responsabilidade dá lugar a todo tipo de processo espúrio. E ainda eles pedem que o órgão divulgue uma nota da AGU sobre a questão, né? Que é outra barbaridade, porque é que alguém tem que divulgar as opiniões de outro. Nós tivemos um processo aí onde o juiz veio com esse negócio, que também não está na lei, né? O juiz falou que a gente teria que publicar uma nota dizendo que aquilo que nós havíamos dito sobre uma determinada pessoa, se não me engano era esse Paulo Cogos, era mentira. Não vamos divulgar nota nenhuma, nem por acaso nunca. Por que nós vamos divulgar uma coisa que a gente não acredita? Bom, esse aqui é um atentado assim de... O que a gente vê com esse negócio da censura é o seguinte. Eles apanham esses casos que eles acham que pode comover o coração das pessoas, né? Então, o caso Maria da Penha, a mulher levou um tiro, né? No julgamento, o marido foi culpado por esse tiro. Ele disse que não foi, sei lá. Eu não estava lá, não conheço. A mulher levou um tiro, ficou paraplégica, né? A Lei Maria da Penha é defesa da mulher. Então, isso aí comove um monte de gente. Mas a censura não é para defender a mulher que ficou paraplégica. Porque se fosse para defender a mulher, você não precisa de censura. Você defende com a verdade, você defende com a mobilização política, com a mobilização da opinião. Para que a censura? Né? Censura é um instrumento autoritário. Então você tem que calar as outras pessoas, porque elas não concordam com o seu ponto de vista. Né? Quer dizer, toma-se aí um caso que é um caso que comove as pessoas para impor uma lei que não tem nada a ver com essas boas intenções, né?